Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para a conclusão daquele estudo sobre o Islã e a misoginia alcorânica. Uma das questões mais problemáticas para o Islã é a vida da mulher no contexto social da Sharia e da prática religiosa em que o sexo feminino está exposto. Tanto que, apesar de ter o átrio das mulheres, as mesquitas não são feitas para elas. Tem o cantinho delas lá, mas quem fica na mesquita mesmo são os homens. Então daí dá para você ter uma ideia desse ponto problemático que é para as mulheres. Hoje eu quero tratar aqui rapidamente sobre a questão de escravas sexuais, sobre poligamia e sobre abusos. Então, fique ligado que daqui a pouco eu venho para te trazer todas essas informações. Lembrando, todas informações bibliográficas. Lembrem-se que no primeiro vídeo eu te dei aqui vários nomes de livros para você fazer a sua pesquisa e chegar a uma conclusão ou não parecida com a minha. Logo, tudo que estou falando aqui não é nada da minha cabeça. Eu tenho fontes, eu tenho citações, além do próprio Alcorão, que corrobora com o que estou dizendo. Então, fique ligado que vai valer a pena. Antes, rapidamente, os nossos recados. Neste mês, até o dia 30, obviamente no próprio dia 30, às 22 horas aqui no canal, vamos fazer sorteios apologéticos como sempre fazemos. Os nossos inscritos lá da plataforma do Apoia-se concorrerão a uma Bíblia apologética e a livros apologéticos que serão aqui sorteados. Então, se você faz parte da nossa família, tenha certeza que o seu nome estará aqui. E se não, vai lá, se inscreva no Apoia-se, patrocine nosso trabalho e por contrapartida, nós faremos esses sorteios com muita alegria aqui. Quem sabe o seu nome seja sorteado e a gente possa retribuir a você um humilde presente apologético. Outra coisa importante é o nosso app para todas as plataformas de celulares. E se você não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe e divulgue o nosso vídeo. Bem, vamos lá. Primeira questão que eu quero tratar aqui é a questão e a problemática das escravas sexuais. Vocês devem ter assistido, ouvido, que lá na África um grupo chamado Boko Haram entrou numa cidade, numa aldeia, e levou mais de 200 meninas. E estas meninas foram usadas, e devem estar sendo usadas até hoje, como escravas sexuais dos soldados na guerra. Qual é o texto que eles usam para isso? Surata 4, verso 24, diz assim: E vos é proibido esposardes as mulheres casadas, exceto as escravas que possuís. Então veja, é proibido desposares, você que já é casado, outra mulher casada, exceto as escravas que possuís. E aí o Samir El-Reiki, que é o autor daquele Alcorão que eu mostrei para vocês, está aí, estou pondo aí na tela, esse verde aí. Ele faz um comentário de nota sobre esse texto. Ele diz assim: isto é, as cativas da guerra contra aqueles que perseguem a fé. Era permitido o casamento com as cativas casadas. Então veja, mesmo as mulheres casadas, numa guerra, eles separavam do marido e pegavam para si. O que a gente vê na historiografia é que estas mulheres eram abusadas. E isso não só aconteceu, como eu citei aqui o Boko Haram, tem também o Estado Islâmico e outros grupos que praticou e pratica essa barbárie contra a vida das mulheres, o que é lamentável. No capítulo 4, de novo, no verso 3, quando trata da questão de casamento, está escrito assim: podereis desposar 2, 3 ou 4 esposas, ou mulheres, das que vos aprouver. Mas se temerdes não poder ser equitativos para com elas, casai então com uma só,
ou conformai-vos com a que tendes à mão. E aqui, o que a gente observa em algumas notas de rodapé, que essas que tendes à mão são as escravas. Claro que eles vão arremeter lá para o contexto da época do profeta. Então, se você não tem condições de ter 4 esposas e ser equitativos entre elas, dá o que dá para uma para as outras 3, então você fica com uma só e você precisando de mais mulheres, vai lá nas escravas, que você pode usá-las sexualmente e sem problema. O Alcorão não fala de contexto, o Alcorão é a recitação. Então, em vários países muçulmanos, ainda o muçulmano é casado com uma esposa ou com 4 esposas e ainda tem as funcionárias ou as servas que eles podem, se quiserem, usá-las do seu melhor, do jeito que ele achar melhor. Olha que texto problemático para o Islã atual, principalmente para o Islã ocidental. Tá certo? E esse texto aqui é o que regulamenta a poligamia islâmica. Um homem pode ter 1 até 4 esposas. Agora, olha que interessante. Maomé, ele foi casado com Khadija. Mesmo depois que ele criou a religião, que ele já era o profeta, que ele já tinha poder e fama, ele não se casou novamente, porque quem mandava nele, quem era dona do dinheiro era ela. E ele precisava do dinheiro dela. Quando ela morre, tá? Ele vai ter mais de 12 esposas, o profeta Muhammad. Entre elas, uma menina que ele se casa com ela entre 7 e 9 anos e a possui. Olha o disparate. Tem até um livro aqui chamado Eishla, da editora Record, conta um pouco da história dessa menina. É uma ficção, mas baseada em fatos reais, e também reflete até hoje o que acontece nesses países árabes. Por exemplo, você vai ver aí casamentos coletivos de homens com crianças, meninas. Isso acontece muito. Mas olha que interessante, o texto da Surata 33:50, quando trata de Muhammad, diz assim: ó profeta, presta atenção nisso que é forte, ó profeta, em verdade tornamos lícitas para ti as esposas que tenhas dotado, assim como as que a tua mão direita possui, cativas ou escravas, que Deus tenha feito cair em tuas mãos, as filhas de teus tios, tias paternas, as filhas dos teus tios, tias maternas, que migraram contigo, bem como toda mulher fiel que se dedicar ao profeta por gosto, e uma vez que o profeta queira desposá-la, este é um privilégio exclusivo teu, vedado aos demais fiéis. Bem sabemos o que lhes impusemos aos demais, em relação às suas esposas e às que suas mãos direitas possuem, a fim de que não haja inconveniente algum para ti. E Deus é indulgente e misericordioso. Então, olha o absurdo. Olha o absurdo. Quem vai falar que ele teve mais de 12 esposas é Sherry Jones, que escreveu a questão do Eishla, do livro Eishla, que é a história da menina que se casou com um profeta aos 7 anos de idade. Então, isso aqui é um disparate. Isso aqui, se eu fosse muçulmano, eu teria vergonha do Alcorão por causa desse texto. Quer dizer, o muçulmano homem pode ter uma esposa a 4 esposas. Claro, também pode desfrutar das suas escravas. Agora, o profeta pode casar com todo mundo, até com a irmã da mãe dele. Ele pode casar com todo mundo que ele quiser. Ele pode ter quantas esposas ele quiser. Bom, o que eu penso disso, atualmente, esse texto, nós classificaríamos como um disparate pela nossa cultura atual, mas mesmo naquela época já era um abuso. Já era um abuso. Ainda que fosse cometido por outros povos, além dos árabes, mas isso aqui já era um abuso. E você vê que o Alcorão não é justo, porque o que é para um não é para os outros. Os outros só podem ter 4 esposas. O profeta, quantas ele quiser. Talvez seja por isso que os que só podem ter 4 esposas podem pegar as empregadas também. Olha, irmãos, é um negócio assim abjeto isso. Eu acho isso extremamente nojento, minha opinião. Eu acho isso nojento.
Isso por si só, para mim, me deixa numa situação difícil de olhar para o Muhammad como um homem de Deus. Eu chamaria ele de outra coisa, que eu não posso falar aqui o que eu penso dele, senão, né, os muçulmanos vão ficar doidos comigo. Mas para mim, quem faz isso, seja ele profeta do Islã, seja ele pastor protestante, seja ele padre católico, seja quem quer que seja, isso aqui tem outro nome. E você sabe qual é. Quem abusa de crianças, você sabe como é que é o nome dele, né? Quem abusa de mulheres, você sabe como é o nome dessa pessoa. Isso aqui é muito engraçado, né? O capítulo 4, 34 do Alcorão diz assim: aquelas a quem temeis a desobediência, exortai-as, pois, e abandonai-as no leito, e batei nelas. O texto manda bater na esposa. Um dos muçulmanos que eu estava assistindo aí pela internet, ele diz que as mulheres ocidentais são mal criadas porque os maridos não batem nelas, não educam as mulheres. Então, assim, as mulheres que são muçulmanas, ocidentais, vêm com essa conversa fiada que o Islã dá direitos às mulheres iguais a dos homens. Ô, minha filha, para de ser mentirosa, minha querida. Para de, ocultar a verdade das pessoas. Para de falar o que não é fato. Eu estou aqui mostrando o que está no Alcorão. O Alcorão manda bater na mulher desobediente. Tá? E muitos muçulmanos, na verdade, não batem, eles matam. Esta é a verdade. Concluindo, meu querido, eu vou ler aqui a frase escrita por Yarsi Ali no livro Nômade. Ela diz assim: a mente muçulmana precisa ser aberta. O Islã se ergue sobre a desigualdade sexual e a abdicação da responsabilidade e da escolha individual. Isso não é apenas feio, é uma monstruosidade. Maomé diz que meu marido pode me bater e que eu tenho metade do valor de um homem. Serei eu que desrespeita Maomé ao criticar o seu legado, ou será que ele é que me desrespeita como mulher? Isso aqui, gente, é a frase de uma doutora em islamismo que viveu na Somália, fugiu de lá para não ser morta, porque foi imposto um casamento a ela. Eu duvido que essa mulher não sabe do que está falando. Talvez o muçulmano pode duvidar da minha pessoa. Não, porque o Martinez não esteve no Egito, não esteve na Arábia. O Martinez não... Eles podem falar isso de mim, mas podem falar isso de Yarsi Ali? Tudo que eu li aí e falei é citação, mas além disso, Yarsi Ali corrobora, mostrando que hoje estão fazendo isso. Estão violando mulheres, estão deturpando, manipulando, escravizando, sodomizando. É o que a Ian está corroborando. Sou eu. Isso é barbárie. Tá certo? E eu acho que todos devem saber. E se tem alguma mulher muçulmana consciente me ouvindo, deveria ficar do meu lado e lutar para que as mulheres muçulmanas não fossem colocadas e expostas a isso. Embora, como é que vai mudar o Alcorão? Esse é o problema. Como é que você muda o Alcorão? A recitação que manda fazer isso com as mulheres. Que diz que a mulher é metade de um homem. Que diz que a mulher é apenas um objeto. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, gente, tá aí. Hoje eu encerro essa jornada com você falando sobre a problemática, a misoginia, a dificuldade que o Islã tem para com as mulheres. E eu espero que você possa refletir nisso. Se você tiver uma amiga que está enveredando para esse mundo islâmico, manda meu vídeo para ela assistir, manda todos os vídeos, e que Deus tenha misericórdia de nós. Qualquer dúvida é só entrar em contato, estarei aqui à disposição para responder. Um grande abraço, e se Deus assim permitir, até o nosso próximo vídeo.